queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. A gente vai ler um versículo hoje apenas. E a gente chegou nessa marca, que é a 7ª marca de uma igreja saudável, que é a liderança eclesiástica bíblica, né? A gente falou sobre várias marcas de uma igreja saudável, né? Essas marcas nos ajudam a entender as características que uma igreja precisa ter para ela poder ser saudável, ser uma igreja boa. Não só uma igreja boa para a gente frequentar, mas uma igreja boa para a gente servir a Deus, né? Então nós já falamos aqui sobre o entendimento correto da doutrina do Evangelho, nós já falamos aqui sobre o entendimento correto sobre disciplina eclesiástica, sobre discipulado e crescimento, já falamos aqui sobre a importância da pregação expositiva numa igreja saudável. A gente já falou sobre algumas características aí que fazem uma igreja ser uma boa igreja. Se você está procurando uma igreja para congregar, né, uma igreja para pertencer, você tem que ter lá critérios bíblicos para que você possa encontrar, né? E você que julga que já encontrou aqui na igreja, você precisa relembrar desses critérios, dessas características, para que a gente possa manter isso aqui como um tesouro, né? Que a gente possa manter fazer esse controle de qualidade, né? Então, sempre é importante se avaliar. E uma boa igreja é uma igreja que não só tem bons líderes, mas tem uma boa doutrina sobre liderança na igreja também, né? A gente sabe que quando uma igreja ela tem maus líderes, a igreja sofre, a igreja padece, né? A igreja ela vai sofrendo junto ali com isso. Então, uma coisa disfuncional aqui faz com que todo o restante também seja contaminado, né? E viva aí um tipo de doença, né? Já que a gente está usando essa linguagem de saudável e doente aí, tá? Então, o texto é Hebreus 13, versículo 16 não, gente, versículo 17, tá? E a palavra de Deus diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem devem prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai, nós pedimos a graça do Senhor nesse momento para compreender a palavra do Senhor e a gente poder também compreender esse tema que é tão importante, tão relevante para nós, ó Pai. Nós desejamos, ó Pai, líderes saudáveis nessa comunidade. Eu te peço, especialmente pela minha vida e dos pastores dessa igreja, Pai, guarda o nosso coração em Ti, faça com que nós, ó Pai, não sejamos empecilhos para a Tua obra e que o Senhor possa abençoar essa comunidade, ó Pai. Aqueles que já estão em posição de influência, de liderança, aqueles outros que almejam, que desejam, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, porque nós sabemos, bons líderes, boa igreja, a igreja glorificando o Teu nome, ó Pai. Amém. Gente, esse texto aqui é um texto que normalmente eu acho que as pessoas, um líder, não gostaria de ficar falando dele, porque parece que a gente está falando para nós mesmos, né? Enfim, puxando sardinha aí para a nossa área aqui, mas eu julgo ele um texto muito importante porque ele fala de liderança num sentido geral, ele fala líder, ele não fala pastor, né? O texto de Paulo, 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo, Tito, fala especificamente pastor, né? E ali ele fala especialmente da função de governar sobre a igreja, e às vezes a gente tem a limitação de pensar que liderança na igreja tem a ver somente com os pastores e presbíteros da igreja, né? E liderança na igreja vai muito além, né? Entra dentro disso, que é uma parte muito importante. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas é impossível fazer uma exposição aqui agora sobre 1 Timóteo 3 e os outros textos que falam sobre pastores e diáconos na igreja. A minha ideia aqui é falar sobre liderança de uma maneira geral, porque pode ser que nem todos aqui se tornem pastores, mas tem uma grande chance de você se tornar líder de alguma coisa aqui, né? Nem que seja da sua casa. Você vai exercer liderança, mas a gente está falando de liderança na igreja, né? Então a gente vai entrar um pouco nesse assunto, né? E eu queria também, de alguma maneira, aqui, cuidar dos nossos líderes aqui da igreja, aqui, por isso que eu peço assim, a sua atenção. Tá?
Eu gosto muito de uma frase do John Haggai, que era um líder, trabalhava com liderança para pastores, formação de igreja. Já morreu, já faz muito tempo já, mas hoje em dia ainda existe o Instituto Haggai no Brasil. E eu gosto muito da definição de liderança dele, porque ele fala assim que a liderança é um esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, ou seja, é um esforço para exercer conscientemente influência. Liderar é exercer influência, tá? Isso é muito importante, tá? No sentido de levar a eles a metas permanentes e benefícios. Então, assim, tem gente que acha que a gente, quando fala sobre meta, virou coach a pregação. Não. Eu queria dar um exemplo para vocês, né, de como que isso é parte da função da liderança cristã, né? Um líder é aquele que está comprometido a levar um grupo a um alvo pré-estabelecido. Que alvo é esse? Cristo, a sua glória. Todos os líderes, eles têm um foco, eles têm um objetivo maior. Estou falando aqui daquelas metas, daquelas igrejas que fazia a gente, esse mês sua célula tem que batizar 3 pessoas, você tem que fazer um evangelismo lá no Parque Municipal, você tem que vender tantas coisas, a gente tem que ir no culto tal. Não estou falando desse tipo de meta, não. Eu estou falando o seguinte, todo líder cristão, toda pessoa que está focada no reino de Deus, tem alvos claro e objetivo diante dele. E ele faz isso. Ele tem um grupo que Deus confiou a ele está buscando, de alguma maneira, conduzir esse grupo para esse alvo. O meu alvo aqui nessa igreja aqui é conduzir vocês para Cristo, para apresentar a vocês o mais maduro que eu puder, mais conhecedor da palavra, mais piedoso, santo, pessoas desenvolvidas, que frutificam. Então, a cabeça do líder, ele fica pensando em como ele pode fazer isso. E eu gosto de olhar para as Escrituras, né, porque as Escrituras falam muito sobre líderes que Deus usa para abençoar a igreja. E a gente pode pensar, por exemplo, na vida de Pedro e os apóstolos, que eram líderes focados a levar as pessoas a Cristo, a pregar o Evangelho, líderes que estavam comprometidos com a expansão do Evangelho. Eles tinham um alvo, eles receberam uma missão, pregar o Evangelho a todo mundo, fazer com que todas as pessoas guardem os ensinamentos de Jesus. Não se chega nesse objetivo sem um foco. Você não consegue levar pessoas a Jesus se você não estiver extremamente focado, comprometido, pensando criativamente como fazer isso, porque não dá. Levar as pessoas a Cristo não é uma receita de bolo, faça isso e o resultado é esse. Você precisa ter capacidade criativa, ou seja, contextualização, pensar em como contextualizar o Evangelho. Para isso você tem que pensar as dificuldades do tempo, cultura, pensar nas pessoas que você está evangelizando, contexto social, contexto familiar, as questões de linguagem, de cultura. Há uma série de coisas envolvidas, não é só sair distribuindo papelzinho para as pessoas. Pedro não tinha uma coisa assim, não, é só ir lá e fazer. Não. Pedro e os apóstolos estavam comprometidos a levar as pessoas a Cristo, a edificar uma igreja que pudesse ser apresentada como a expressão. Pedro falar para Deus assim, está aqui Deus, é o que eu fiz com a minha vida. O Senhor me ganhou, o Senhor me salvou, e é isso que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou doando ela, eu estou adorando o Senhor, me comprometendo com o Evangelho, com a expansão do reino de Deus. Alguém tem dúvida aqui que Pedro seja um líder? Né? Ninguém tem. Pensa no exemplo de Paulo e Barnabé, líderes que Deus deu para a igreja. O apóstolo Paulo, inclusive, teve um momento na vida dele em que Barnabé foi uma espécie de líder para ele, de mentor. O Barnabé foi uma espécie de tutor para o apóstolo Paulo, até que o apóstolo Paulo pudesse, então, seguir viagem, pensando no foco, como eu posso abençoar pessoas, cuidar de pessoas, influenciar pessoas para Cristo. E aí o apóstolo Paulo tem uma estratégia muito bem definida. Eu preciso plantar igrejas em todos os lugares do mundo onde o evangelho ainda não foi pregado. O que eu vou fazer? Estratégia do apóstolo Paulo. Eu vou chegar em uma cidade, a primeira coisa que eu vou procurar é uma sinagoga. Pregarei para os meus irmãos judeus até que eles estejam de saco cheio de me ouvir, e aí então vão me voltar para os gentios. E é isso que muitas vezes acontecia. O apóstolo Paulo pregava para os judeus, quando era rejeitado,
pegava aqueles judeus que creram e iam para os gentios e então ali iniciavam a igreja. Nós temos várias igrejas iniciadas aqui no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo estava ali plantando igreja. O apóstolo Paulo contava com diversos colaboradores, né? O Tony Payne lá, ele fala sobre... a gente poderia associar a vida e o ministério público do apóstolo Paulo a mais de 100 pessoas que foram fundamentais nesse trabalho de exercer uma liderança, de alcançar pessoas, de discipulado. Né? Você vê que nenhum líder ele anda sozinho. Né? O líder ele precisa de pessoas ali que estejam com o mesmo foco, com a mesma atenção voltada. Né? Há uma discussão, por exemplo, na carta de Corinto, né, de quem que é mais líder. Se é Paulo, se é apóstolo, se é Cefas, quem é o mais líder ali? O apóstolo Paulo vai dizer, gente, vocês não entenderam nada. Liderança não é competição por cargo, não é quem é mais importante. Liderança é o seguinte, cada um entende naquilo que foi chamado e trabalha. O apóstolo Paulo trabalha plantando igreja, o Apolo está edificando a igreja de Corinto, o Pedro está lá em Jerusalém. Cada um trabalha diante de Deus com temor. Ninguém aqui está buscando glória para si mesmo. Vocês não deveriam estar tentando fazer isso. Vocês deveriam pensar no reino de Deus, que como o reino de Deus é trabalhado com muitas mãos. E quanto mais cedo você entender que todo mundo é chamado de alguma maneira para exercer liderança, cada um de um jeito, as coisas ficam mais fáceis. A gente para de competir e trabalhar mais para o reino de Deus. Então, você percebe isso, né? A gente consegue pensar, por exemplo, em Priscila e Áquila, que não tinham um cargo, talvez um cargo ali reconhecido publicamente, mas tinham uma igreja na sua casa, que eram pessoas, eu já disse isso outra vez, né? Pessoas comuns, né? Quantas pessoas estão desejosas no nosso meio de se tornar Priscila e Áquila? Quem é você? Eu sou um bom anfitrião, recebo as pessoas na minha casa e ensino o evangelho para elas. Qual é a glória disso publicamente? Pouca, mas e diante de Deus? Muita. Mas eles eram líderes, ninguém pode negar isso. Faz sentido para você ou não? A gente pode pensar em Febe, né? Se era uma diaconisa ou não, mas era uma serva reconhecida, a ponto do apóstolo Paulo citá-la. Então pense em uma mulher que era trabalhadora, provavelmente um exemplo de liderança, um exemplo de serviço, uma pessoa que vale a pena ser mencionada, que o apóstolo Paulo guarda a recordação dela como alguém extremamente útil na igreja do Senhor. Pensa na Lídia, vendedora de púrpura, né? A história registrada lá em Atos, capítulo 16. Quem é Lídia? Lídia é uma pessoa, não é a Lídia do Jardim, não, né? A Lídia está ali, né? Lídia é uma pessoa que, ao se encontrar com Jesus, leva Jesus para sua casa e, de alguma maneira, exerce liderança ali, influência sobre outras pessoas e o evangelho alcança aquela casa ali. Liderança. Nós estamos falando de liderança de uma maneira geral. Então, liderar, gente, no nosso tempo é necessário. Eu sei que a gente está sofrendo um tempo, né, onde que falar sobre liderança, submissão como texto, a gente vai entrar no texto já. É uma coisa delicada, você foi tão traumatizado, passou na mão de tão líderes abusivos e etc. e tal, que toda vez que você escuta a palavra liderança ou submissão, né, assim como a palavra disciplina, você fica arrepiado, entendeu? Mas líderes são coisas boas, são bênçãos de Deus para a igreja de Jesus. Né? Através de líderes nós somos abençoados. Tá? Aqui na igreja, nós temos diversas áreas de liderança. Tá? A igreja ela tem um presbitério, não sei se você já entendeu isso já. Tá? O presbitério dessa igreja é feito de 3 pastores, o Everton, o Emerson e eu, são os pastores da igreja. Nós somos responsáveis pelo governo da igreja, ou seja, pelas decisões doutrinárias, né, por guiar a igreja, somos responsáveis por pastorear a igreja, mas isso não significa que você não possa cuidar de outras pessoas. É por isso que tem outras lideranças, temos lideranças de ministérios aqui, né, ou seja, cada ministério tem uma pessoa incumbida de estar na frente, pensando, guiando pequenos grupos ali, influenciando, pastoreando, disciplinando. Na igreja que nós temos vários e vários outros líderes. Líderes reconhecidos publicamente, você é líder do ministério X, mas existem outras pessoas que não necessariamente têm um título aqui nessa igreja, que também são líderes, que exercem influência sobre outras pessoas, que trabalham também com o foco de levar o evangelho, de pregar, de cuidar de pessoas, e você talvez possa se tornar participante disso aí também. Liderança na igreja acontece em vários estágios.
Esse estágio que eu falei dos pastores e dos presbitérios talvez seja o mais notável, né? Mas o que seria de um presbitério, de um governo de uma igreja, sem as outras pessoas que também estão na ponta, como a gente diz assim, no front, né? Então, a ideia aqui é que nós vamos trabalhar isso. O Mark Dever, no livro dele, para não falar que eu não passei pelo livro dele, tá? Ele fala sobre liderança bíblica eclesiástica, ele vai dar um foco muito importante sobre a constituição de presbíteros na igreja, sobre o governo da igreja. Ele é um pastor congregacional, então ele tem uma visão lá de liderança lá, muita coisa importante. Mas eu queria dizer para você, explicar para você que existem alguns tipos de governo na igreja. Eu imagino que isso aqui possa te ajudar com alguma coisa, até para ajudar a gente a entender como que a nossa igreja funciona, né? Não sei se você sabe, existe um tipo de liderança que se chama governo papal, né? O que é isso, né? Não é papão não, viu gente? É papal. A igreja romana, ela funciona nesse tipo de governo. Você tem um papa que detém toda a autoridade sobre a igreja. Essa pessoa, essa personalidade, na visão deles lá, é aquele representante de Deus é o que está mais próximo de Deus. É como se fosse Deus na terra aqui, mas representado por uma pessoa humana. Então, toda a autoridade, apesar de existir lá as dioceses, aquelas divisões todas, nós sabemos que a autoridade está no Papa, tá? Está concentrada em um homem. Todas as pessoas estão ali abaixo dessa hierarquia e os poderes começam a ramificar os arcebispos, etc., etc., até chegar no padre lá da congregação lá. Quem já foi católico aí deve saber, inclusive, melhor do que eu, como é que funcionam essas divisões estruturais, ou não, né? Muito católico também nem entende como é que as coisas andam, né? É só o Papa aqui, foi a vida toda a gente foi lá, minha avó foi lá, né? Mas existe isso, viu, gente? Existe uma autoridade concentrada sobre o homem. Isso é uma espécie de governo, é o governo papal. Eles entendem que é assim que foi instituído, que Pedro foi um papa, né? Que Pedro concentrava esse poder sobre ele, não sei o quê. A gente vai ver que isso não se sustenta pelas Escrituras, né? O Pedro, ele não foi esse tipo de líder absoluto nem por muito tempo, a gente já percebe isso em algumas cartas, né? A própria carta do apóstolo Paulo, quando fala que chegou em Jerusalém, o Tiago estava lá ocupando uma função também de liderança. O Tiago nem era apóstolo, né? E dividia isso com o apóstolo Pedro ali, né? Foi visitar, deixa eu visitar os líderes dessa igreja. Não me reuni com ninguém, a não ser o quê? O Tiago e o Pedro ali, né? Estava suficiente ali para resolver o problema, né? Pedro, inclusive, muitas vezes é questionado pelo próprio apóstolo Paulo, que nem está na linhagem ali, nem estava lá. Então a gente vê que essa coisa de autoridade sobre uma pessoa única não se sustenta biblicamente, tá bom? Isso não faz sentido. Nós temos os governos episcopais, né, as igrejas anglicanas, as igrejas episcopais, elas trabalham sobre isso, né, os arcebispos lá, né, regionais, eles lideram sobre bispos locais, né, e sobre os seus pastores. Nós temos arcebispos, os bispos e os pastores. Então é esse esquema, né, tudo que você tem que resolver, tem que ver lá se os arcebispos lá, eles vão estar de acordo, é uma estrutura bem complexa, assim, a igreja anglicana funciona muito dentro disso. Você já deve ter ouvido sobre o governo presbiterial, não necessariamente presbiteriano, a igreja presbiteriana abraça isso, mas a gente chama presbiterial, que é um concílio, você tem um concílio supremo. Quem foi de igreja presbiteriana, levanta sua mão aí, só para as pessoas saberem que você foi na igreja presbiteriana. Isso mesmo, tem vários irmãos aqui, né? Lá na igreja presbiteriana, lá, como que funciona, né? Você tem, na comunidade, tá? Para ficar mais simples, você tem um pastor lá, e você tem uma espécie de presbitério. Não necessariamente os presbíteros lá, eles exercem funções pastorais. O presbítero lá é uma pessoa que está empossada de fiscalizar ali a igreja, ali, o pastor, e essa igreja ela funciona dentro de um presbitério local, uma regional entre várias igrejas, e você tem um concílio supremo lá, de vez em quando tem as reuniões deles, é uma barato, né? Aquela alegria, né? Quem é presbiteriano aí já viu muito disso lá. Mas você tem pelo menos uma estrutura de onde o pastor, ele não exerce na comunidade local a autoridade sozinho, né? Ele precisa dos presbíteros ali, e eles têm uma função de conselho ali, de estar claro, para a igreja estar claro quem são essas pessoas, as decisões que elas tomam, né? O poder já não está mais concentrado em uma pessoa, né? Já está lá.
você tem uma espécie de governo congregacional batista. Se você não vê uma igreja assim, gente, é porque provavelmente a igreja que você estava não era batista, tá? Era neopentecostal já passou, tá? Mas as igrejas batistas, lá na tradição lá da convenção antigamente, né, você tinha um pastor, realmente tinha um pastor da igreja. Às vezes você não tinha outros pastores, mas você tinha diáconos que auxiliavam o pastor ali, e aí era dividido assim. Você sabia que o governo da igreja era entre os pastores e os diáconos lá, né? Mas tinha um pastor, não necessariamente outros. Algumas igrejas batistas elas vão adicionando pastores auxiliares ali, e vai crescendo aí esse conselho de pessoas assim, que são responsáveis por cuidar da igreja. Então deu para entender como que cada igreja vai organizando. Tiago, onde que está as igrejas pentecostais e neopentecostais aí? Está em algum lugar aqui, entre o episcopal e o congregacional, viu, gente? Há igrejas neopentecostais que elas são quase um governo papal, entendeu? Você tem um apóstolo ali e ele detém todo o poder da igreja, entendeu? Ele nunca vai ser questionado. Ninguém nunca vai falar um A com ele. Por quê? Porque ele é a autoridade suprema dessa igreja. Entendeu? E algumas igrejas são assim. É impossível você destituir esse cara se esse cara sair da linha. A gente já falou sobre isso em disciplina eclesiástica. Tá vendo? Eu estou te dando essa informação para você pensar mais elaborado a igreja, viu, gente? Para você não achar que é normal essas coisas, tá bom? Uma pessoa deter um poder total. Normalmente, como que a Bíblia trabalha? A Bíblia trabalha sobre a ideia de presbíteros que são levantados, ou seja, pastor, presbítero, é a mesma coisa, que são levantados e trabalham com auxílios de diáconos ou outros pastores, tá bom? A gente não sabe a quantidade certa de pastor, se é mais um, se é mais dois, mas a gente sabe que pastores nunca trabalham sozinho, nunca detêm poder da comunidade sozinho. Eles precisam ter gente do seu lado que o aconselhe, que o instrui, que possa até discordar de maneira amigável, né? E assim as igrejas elas conseguem então ter um ambiente mais saudável, onde a gente consegue perceber se alguma coisa sair das Escrituras, sair da linha das Escrituras. A gente tem meios de voltar à igreja para as Escrituras, porque a gente consegue fazer com que os nossos líderes se submetam à palavra de Deus. Mas se eles são lideranças absolutas, que forma, que ferramenta você tem para fazer com que esse cara pare lá de abusar da fé dos outros, por exemplo? Não tem jeito, entendeu? Normalmente o que você faz? Você sai da igreja, porque você não consegue trazer um pouco mais de dignidade para a igreja de outra maneira, senão você vai ser visto como um rebelde ou como uma outra coisa aqui, assim. Fazer sentido para vocês isso aqui que eu estou falando? Eu sei que está com cara de palestra, mas eu preciso que você entenda isso. Vai ser ótimo para mim, se você entender como que uma igreja funciona, né? Se você entender assim, a necessidade que nós temos de pastores, líderes, de uma organização que favoreça o crescimento das pessoas, onde o poder não é concentrado em uma pessoa só. Você sabe, eu sou o líder dessa comunidade aqui, né? Sou o pastor principal, presidente dessa igreja aqui, mas se eu sair da linha, já falamos isso sobre a disciplina eclesiástica, né? Existem formas de vocês remover o pastor dessa igreja caso ele não esteja fiel às Escrituras. E isso é uma característica de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela precisa saber disso, que a autoridade suprema ela está sobre Deus, não sobre uma pessoa específica, né? Que é um privilégio, né? A gente ter isso. Além disso, essa igreja aqui ela também conta com uma liderança jurídica. O que isso significa? Uma administração, né, institucional, feita por presidente, tesoureiro, secretário, etc., que responde juridicamente pelas questões institucionais dessa igreja. Ou seja, eu que transito entre uma coisa, entre o governo ministerial da igreja e o governo institucional da igreja, tenho que ficar transitando nessas duas áreas aí, né? E isso é muito bom para mim, porque isso me impede de tomar decisões unilaterais, de me enveredar para um lado ruim da força, né? E aí alguém consegue me puxar de volta ali. Isso tem sido uma bênção na minha vida. Não sei se você, da igreja que vocês participaram, se era assim, entendeu? Eu vejo assim que muitas igrejas, elas nem sabem que isso é possível. Muitas igrejas que começam, pastores, etc., e já começa do jeito errado, e fica aquela coisa familiar, aquela coisa pessoal, e isso aí às vezes gera um problema muito grande, né?
E a gente não tem critérios, por exemplo, para a pessoa ingressar no pastoreio, a gente não tem critério para a pessoa participar, por exemplo, na diretoria da igreja. Isso traz uma série de problemas. Nós estamos falando de liderança eclesiástica, precisa falar sobre eclesiologia. Tá bom, pessoal? Vamos para o texto, para você não ficar só na palestra aqui. Você já entendeu isso aqui. Se você não entendeu, você vai pegar lá a pregação lá. Olha só o que o texto diz, Hebreus 13, 17. Obedeçam os seus líderes, né? Pensa, um mundo marcado, gente, por abuso de poder e autoritarismo, autoridade, né? As ideologias, principalmente as ideologias progressistas, né? Essas ideologias mais anarquistas, elas têm ganhado cada vez mais força, né? E questionado, o argumento é muito bom, né? Questionado qualquer tipo de autoridade. Você olha hoje para as estruturas de liderança e autoridade do nosso país, você fica sempre com o pé atrás. É confiável? É confiável as pessoas que ocupam lá a nossa república, a questão jurídica, os deputados, a questão legislativa, prefeito? Você tem dúvida. O cara já entra lá com a sua dúvida, entendeu? Na sua empresa, se você olha lá para o seu patrão, seu chefe, quanto maior, mais dúvida, mais desconfiança você tem se aquelas pessoas são realmente pessoas que você deva algum tipo ali de submissão, ali, algum tipo de respeito. Você fala assim, eu vou ganhar meu pão aqui e vou embora, filho. Você vê pouca honra nisso, nas pessoas que ocupam posições de autoridade, né, de liderança, né? Então, qualquer pessoa, né, que tenha um discurso hoje anti-autoridade, ela ganha o seu coração com a facilidade enorme. Não, Tiago, eu não sou assim não. É sim. Qualquer pessoa que venha com discursos de revolução, discursos de abaixo não sei o quê, né? A ideia lá do Karl Marx, lá de antigamente, né? Botar o proletariado contra o burguês. Como que a gente acaba com o demônio do burguês do negócio? Mas tem que acabar com isso, né? Então, a revolta é a solução. A revolta, e se a gente tiver que se armar, se a gente tiver que matar, a gente tiver que cortar a cabeça de alguém, a gente tem que fazer isso por quê? Porque a gente não tem jeito, a autoridade, o poder, ele vai corromper o homem de qualquer maneira. Está vendo? Isso já está tão impregnado na gente, que a gente pega essa coisa lá fora, que, lembra, muitos pontos de questionamento são verdadeiros, a progressão da ideia que é ruim. A gente pega essas coisas e traz aqui para dentro, a ponto de qualquer pastor que você vê na sua frente, você fica desconfiado se esse cara é um ladrão, se esse cara não é um abusador de pessoas, se esse cara não está traindo a esposa dele, se ele não está desviando o dinheiro da igreja. Eu estou mentindo aqui, vocês não precisam. A gente tem desconfiança de gente na igreja que tem posição de autoridade. Quanto mais à frente essa pessoa tiver, quanto maior a evidência, a gente desconfia, a gente não tem muita dificuldade em confiar em líderes. É verdade. Isso aí é um sintoma, porque a gente tem dificuldade de confiar em pessoas. Pessoas já é uma dificuldade para nós. Líderes piorou, né? Então, relações que no passado, né, que eram mais estáveis, né, que eram mais sólidas ali, hoje em dia, praticamente por causa dos maus testemunhos, por causa de uma série de coisas, quando você escuta essa palavra, obedeçam aos seus líderes, parece pesado. Espera aí, quer dizer que eu sou obrigado a obedecer a alguém? E você começa a transferir isso para dentro da igreja, como se os líderes na igreja, eles estivessem o tempo todo obrigando vocês a fazerem coisas que são ruins para vocês. Isso é uma coisa estranha, tá? Então, isso está impregnado na gente, então a gente tem dificuldade de escutar alguém falando algo para nós, direcionando e falar, ok, eu entendi. Eu vejo que isso é bíblico, eu vejo que isso é o correto, eu vejo que isso é justo, farei isso. Você fica em busca de uma ideia autônoma. Não, eu não posso deixar ninguém mandar em mim. Eu mesmo vou tomar essa decisão. Eu mesmo preciso escolher o meu caminho. Porque se alguém escolher o caminho por mim, significa que eu não já sou mais livre. Outro discurso da nossa cultura, que já entrou em outra coisa, eu não tenho tempo para desenvolver isso. Tá? Outra palavra que aparece aqui, obedeçam, causou arrepio. Sejam submissos. A palavra submissão, gente, ela machuca a gente duas vezes mais, né?
Porque ser submisso parece algo humilhante, né? Sejam submissos, é uma coisa que não só é difícil, é ruim, mas a gente acha que é difícil fazer isso, porque, primeiro, ser submisso acaba com o nosso ideal de autonomia, e é algo que parece humilhante, né? Por exemplo, às vezes que a Bíblia trabalha a ideia de submissão, né? E ela não trabalha só submissão para as mulheres, mas trabalha também, ontem a Carla falou sobre isso lá, falar sobre mulheres ser submissas ao marido. O que a mulher moderna pensa? Aí não dá, né, Tiago? A gente está vivendo já 2025, né? A gente não pode. Isso atrapalha muito, porque a gente vê submissão como algo ruim, né? Se você pensa, por exemplo, submissão à luz de Filipenses capítulo 2, você pensa assim, Jesus, o que é isso? É ruim essa relação que ele tem com Deus Pai? Ele está se colocando numa relação de inferioridade? Então, a gente precisa ressignificar palavras a partir do nosso entendimento bíblico, e não através do dicionário que a gente tem aí, de dicionário filosófico, sociológico. Nosso tempo não, você precisa olhar as palavras dentro do contexto da Bíblia. Submissão como algo honrável, algo desejável. E não, tem o negócio das mulheres, mas a gente tem várias coisas de submissão à autoridade, submissão a outras pessoas, né? De como submissão é uma expressão de honra, de que nós honramos alguém, nós estamos dando valor. É como se alguém que zela pela nossa vida, que é o que o texto vai dizer, estivesse insistindo com a gente em fazer algo que é bom para nós mesmos. E aí nós nos submetemos, obedecemos, acatamos aquilo dali como algo bom. Então eu gosto de pensar no seguinte, né? Você deixaria de tomar um remédio só porque alguém mandou você tomar, mesmo você estando passando mal? Você precisa tomar um remédio. Você está passando mal, está ardendo em febre, você está com dores no corpo. Aí alguém fala assim, toma esse remédio. Você fala, não vou tomar não, ninguém manda em mim. Não aceito isso não. Agora começou a ficar relação que você está se impondo sobre mim, você está achando que eu sou o quê seu? Né? Você deixaria de tomar remédio, seria uma tolice. Né? Então, não se submeter a autoridades, a liderança, nesse sentido, né, é a maior tolice, porque você não deveria estar avaliando necessariamente, tipo assim, se é certo ou não submeter, mas se a essa pessoa, né, mas o que ela está pedindo? Faz sentido com as Escrituras? Onde essa pessoa está me guiando? De alguma maneira, é benéfico para a minha alma? Você tem que avaliar os líderes assim. O que eles dizem é benéfico para você, ou você só não gosta deles porque você não foi com a cara deles? Porque mesmo você não gostando deles, da cara deles, e eles falando aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que pode servir como disciplina, como correção para você, mesmo que você não gostasse dele, por causa das Escrituras, você deveria se submeter. Essa que é a ideia de disciplina bíblica, entendeu? Que os líderes não estão falando o que você tem que fazer, porque eles estão querendo te manipular, querendo colocar uma roupa no você, e usa saião, não sei o quê. Não, normalmente os líderes, né, deveriam estar zelando pela vida de vocês, e tudo que eles falam, ensinam, pregam, chamam você para conversar, direcionam e tal, eles estão de alguma maneira buscando o bem da alma de vocês, estão buscando um fruto eterno. E eles não estão tentando, normalmente, pelas Escrituras, manipular vocês, conduzir vocês para um caminho ruim. Se você tem um líder assim, você tem que o quê? Confrontar esse cara. Né? Se isso é uma coisa recorrente, você tem que se afastar dessa pessoa. Né? Mas e se o seu líder é um homem de Deus? Se a pessoa que está te discipulando, o conselho dela é um conselho sábio, faz sentido com as Escrituras? Pensa sobre isso. É justo, é bom, e a gente tem essa capacidade de sempre ficar em guerra com as pessoas. Eu já falei, qualquer imagem de liderança, né, prejudica o nosso raciocínio aqui, a gente para de pensar para o nosso bem. Mas a Bíblia fala sobre homens submissos ao exemplo de Cristo, tanto em Filipenses capítulo 2 quanto em Efésios, que fala sobre as mulheres ser submissas aos homens. Os homens ali, eles precisam se submeter a uma coisa ali que não é opcional. Olha só, gente, assim como o restante do texto, nada ali é opcional, o homem se sacrificar pela esposa também não é opcional, ele precisa acatar aquilo dali como uma verdade absoluta na sua vida. Se sacrificar pela esposa da mesma forma que Cristo se sacrificou pela igreja, ou seja, meu irmão, vamos supor assim que está pegando fogo a sua casa, e aí tem que salvar você e sua esposa, quem que vai sair primeiro pela janela para o bombeiro? Está vendo?
o marido ele não pode questionar isso. Por quê? Porque senão ele estaria questionando a própria Escritura. É uma coisa meio lógica isso aqui, entendeu? Se alguém tem que morrer aqui, quem que vai morrer, gente? Seu marido, né? Seu marido, viu, esposa? O homem aí. Eu já falei com a Carla, se eu morrer cedo, arranja um cara pelo menos rico, né? Porque, de novo, passar por essa situação toda, né? Mas assim, numa situação de... E não estou falando só de vida, né? De ser queimado, ser morto. Eu estou falando o seguinte, quem é chamado primeiro no lar a se sacrificar? O marido, porque é isso que Jesus faz, entendeu? Então, assim, um homem poderia questionar isso, tipo assim, ele estaria indo contra um princípio que está muito bem estabelecido, não só em Efésios, em outros trechos, entendeu? Mas nós temos aqui homens, esposas que devem ser submissos, filhos que precisam ser submissos, né? Então, imagina só a desculpa do filho, né? Que tirania! Eu tenho que se submeter ao meu pai? Tem. Você, filho que está aqui, você pode ter 30 anos, 50 anos, você precisa honrar e respeitar o seu pai e sua mãe. É bíblico, entendeu? Ah, não, mas falou bobagem. Então você corrige ali com amor, né? Como Paulo fala, né? Corrige como um pai ou uma mãe, é seu pai ou sua mãe mesmo, mas você deve esse respeito, né? E o filho que não saiu da casa ainda piorou, meu filho, entendeu? Seu pai e sua mãe que manda lá dentro da sua casa. Eu moro com meu pai e minha mãe até hoje, então o seu pai e sua mãe é autoridade sobre a sua vida. É inegociável isso aqui, submissão. Ah, mas isso aí parece tirania. Não, é bíblico. É bíblico. Você, pai, precisa entender isso. Não fique com medo de ofender os seus filhos. Lidere sobre a sua casa. Entendeu? Não tenha medo disso. Deus te chamou para ser um líder na sua casa. Para ser pai e mãe é isso. Né? Servos aos seus senhores, a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a submissão que precisa existir, o respeito. Trabalha ainda mais, porque você está trabalhando para o irmão. Para o mundo você não trabalha assim não, mas se é um irmão em Cristo, você trabalha ainda mais, porque é um irmão, Deus tem abençoado ele para abençoar você. Não, mas isso é um absurdo, aí não, aí é o capitalismo. Então, gente, olha para a Bíblia, entendeu? Obedeça a Bíblia. É tão difícil? É difícil, mas você nasceu de novo, entendeu? Busque isso na sua vida, né? Então, a submissão à liderança bíblica na igreja é uma questão lógica. Por quê? Porque eles zelam como quem deve prestar conta. Um líder de uma igreja, um pastor de uma igreja, ele trabalha aqui, eu não sei os meus irmãos aqui, mas eu estou, no bom sentido da palavra, atormentado com essa ideia, no bom sentido da palavra, de que eu preciso trabalhar por essa igreja com zelo. Não posso fazer isso de qualquer jeito. Não posso levar minha vida como se eu estivesse trabalhando na empresa, ou gerente de pessoas. Gerente de pessoas não é a minha função, eu sou pastor dessa comunidade. Então, se eu precisar conversar com você, seja coisa boa, coisa ruim, que você vai achar ruim comigo, achar bom, eu estou fazendo isso primeiro para Deus. Meu compromisso é com Deus, de ser encontrado fiel diante dEle. E eu farei tudo o possível para o seu bem, entendeu? Mesmo que você não goste de mim no final das nossas conversas. Eu não quero ser desagradável, pelo contrário, sou uma pessoa que quer ser amigo de todo mundo, mas eu tremo diante de Deus, e os líderes devem tremer diante de Deus, porque estar aqui falando é exercer, como a gente diz lá no início do nosso sermão, influência sobre as pessoas. Eu sei a força desse púlpito aqui, que se eu quisesse, eu poderia usar da malícia, da astúcia para conduzir essa igreja para caminhos escusos, para me enriquecer, para fazer coisa ruim, pecado. Quantos líderes ocupam esses lugares aqui de maneira desonesta, como se eles nunca fossem prestar contas a Deus? Mas os líderes, é isso que acontece, é que todo mundo aqui, pela metade, tá bom? Sendo generoso com você, vocês sofreram nas outras igrejas, na mão dos caras lá, tudo ruim. Entendeu? Os caras faziam vocês ficar na igreja de segunda a segunda, ficar vigiando a vida de vocês. Ah, trocou de carro, né, não sei o quê, fofoca na vida de vocês. Era confusão. Aí vocês chegam aqui na igreja aqui, e aí vocês começam a projetar em nós tudo de ruim nesses caras aí, gente. Vai fazer terapia, pelo amor de Deus. Entendeu? Nós não somos essas pessoas, eu não sou essa pessoa, entendeu? E se eu for, você tem que analisar pela Bíblia, dá um jeito de me tirar disso aqui, né? Mas pelo amor de Deus, isso atrapalha muito, é o que o texto está dizendo. Esse tipo de mentalidade de pessoas que são hostis às suas lideranças, atrapalha os líderes de exercer o trabalho deles.
Porque eles fazem isso, o quê? Gemendo, é difícil. Você conversa com a pessoa, não, eu sei que é bom para a minha vida, não sei o quê. Não, é porque não sei o quê. Eu vi um vídeo no Instagram que falava sobre isso. Eu vi um negócio no TikTok. Ô, gente, para com isso. Isso é chato demais. Você não acredita que você vai dar atenção para um vídeo de 1 minuto de uma pessoa que nem é daqui dessa cidade, você nunca foi na igreja dela, o seu pastor está pregando aqui toda semana aqui, você não presta atenção. Eu falar que você é triste, entendeu? Às vezes dá vontade de eu ficar em posição fetal e ficar gemendo lá, meu Deus. Você está entendendo? É gemendo. Por quê? Porque está aqui, ó, o cara estuda, o outro ora, o outro está ali, meu Deus, eu tenho que estar diante de Deus santo, eu preciso me engajar, eu preciso cuidar de pessoas. E aí, lidar com esse tipo de pensamento é ruim. Entenda isso, liderança na igreja é algo bom, gente. É algo bíblico. Você pode ter bons pastores, não estou falando só de mim aqui não. Você pode ter outros líderes aqui, líderes de ministérios, entendeu? Pessoas que possam te ajudar a prosseguir, ter gente assim do nosso lado. Eu sinto falta disso, entendeu? Eu vou procurar algum líder, outros pastores de outras igrejas, às vezes pessoas que estão lidando com questões assim para me ajudar. E eu falo assim, gente, deveria ser bom demais, né, e tal, porque é importante você ter pessoas que você pode procurar, se aconselhar, pessoas que possam te corrigir. Você fala assim, eu estou fazendo isso, e a pessoa falar, olha, isso eu acho que não é correto. Né? Encontro com os irmãos aqui, com os pastores da igreja aqui, toda segunda-feira, para a gente poder conversar, para a gente ver o que pode ser melhorado, o que pode, nas nossas vidas, que pode ser transformado, para que a gente, não somente nós, nos apresentemos diante de Deus, mas que a gente possa apresentar uma comunidade, que a gente fala assim, gente, foi bom demais, né? Glória a Deus, a Missão 16:8 é uma igreja boa, uma igreja saudável, um púlpito forte, pessoas que estão sendo curadas, regeneradas, né? Então pensa sobre isso, né? Sobre como que esses líderes aqui, o autor de Hebreus está falando, que eles, alguns deles podem enfrentar angústia. A ideia de gemer aqui é que eles podem enfrentar. Olha só, você olha para as Escrituras, né? Você vê, por exemplo, o próprio exemplo do... a gente tem um exemplo de Moisés, né? Moisés lidou com um povo que dura serviço. O cara experimentou angústia, sofrimento, entendeu? Porque de um povo, o cara está lá trabalhando, leia Êxodo, leia Deuteronômio lá, o cara está trabalhando para um povo, está ali, e o povo está murmurando, questionando, recebe a lei, não obedece à lei. Que vida sofrida do Moisés, né? Às vezes você olha para ele assim e fala, eu te entendo porque você bateu na rocha, entendeu? Não foi certo não, mas é difícil um ser humano segurar por tanto tempo essa pressão, né? Gente, a gente precisa pensar nisso, entendeu? A gente já falou sobre isso, sobre o impacto negativo que líderes podem trazer para a comunidade, mas comunidades também, pessoas podem também trazer um impacto negativo na vida dos líderes. Que tipo de gente que você é, entendeu? Que tipo de contribuição que você faz para a sua igreja, para as pessoas que estão liderando você, para só pastores não, dos ministérios, GC, etc., né? As pessoas que têm caminhado com você. Apóstolo Paulo, entendeu? Que lamentou, chorou, né? Gálatas mesmo fala sobre, eu já tinha gerado vocês, né, com dor de parto, vou ter que botar vocês dois de novo dentro da minha barriga e gerar de novo, né? Então pensa sobre isso, né? Sobre quando a gente é obstinado, né, contra os nossos líderes, né, de como nós trabalhamos contra nós mesmos e contra a igreja, né? Nós trabalhamos para que a igreja não seja uma igreja saudável. É muito fácil pegar e colocar na conta do líder, tá bom? Mas pense assim, o que você faz para que essa comunidade seja uma comunidade cada vez mais saudável, uma comunidade boa, né? Então, a ideia é que esses autoritarismos que nós vemos fora da igreja, dentro da igreja, né, eles são causados pelo distanciamento da palavra de Deus. Se você, então, quer o contrário disso, nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus e os nossos líderes também, para que a gente possa desenvolver uma igreja que faz o que é certo, né? Uma igreja saudável. Tinha tanta coisa para conversar, cada uma dessas exposições eu falo assim, eu devia ficar conversando uma semana com as pessoas da igreja, para a gente pensar essa mentalidade de igreja saudável, para a gente buscar, a gente orar, acabar um culto, a gente dobrar o nosso joelho e falar, Deus, me ajuda a ser uma bênção para a minha igreja, eu quero fazer parte de uma igreja saudável, mas eu quero também ser uma parte dessa igreja saudável, eu quero contribuir para isso, na vida das pessoas, enfim.
Teria tantas coisas, eu queria pensar 3 aplicações rápidas aqui para a gente pensar sobre liderança bíblica eclesiástica aqui, tá bom? A autoridade, viu, os líderes dessa igreja aqui, as pessoas que estão liderando aqui nessa igreja, né? A autoridade, ela não deve ser algo que a gente busca por si mesmo, né? Ela deve ser uma consequência da nossa responsabilidade espiritual nessa igreja. Tem gente que busca autoridade, lugar de proeminência, que quer o título, quer as titulações. Gente, isso não é uma coisa que você fica buscando não, viu? No mundo é assim, concurso público é assim. Se você está buscando um cargo lá, cai para dentro. Lá funciona assim, funciona bem, tá bom? Aqui na igreja não. Aqui na igreja, a autoridade, ela vem como algo que Deus entrega junto com a sua responsabilidade, com o seu serviço, com o cuidado que você vem tendo pela igreja. As pessoas vão reconhecendo, as pessoas vão vendo, elas vão falar, olha, isso é um irmão fiel, é um irmão piedoso, tenho visto a labuta dele, o que faz, o que fala, faz para o nosso bem. Então a gente pode então dar um crédito, a gente então acredita essa pessoa a autoridade, tá vendo? A gente não se intitula, a gente não imposta a nós mesmos, né? A gente reconhece. O exemplo último disso é quando um pastor é reconhecido, ordenado na igreja, que nós impomos as mãos sobre eles, reconhecendo as suas qualificações, capacidades e o seu serviço também. Tá? Então, se você é um líder, a sua principal pergunta não deve ser, as pessoas estão me obedecendo? A sua pergunta deve ser, eu estou velando pelas almas dessas pessoas de um modo que me dá alegria, né, de um modo que me dá confiança quando eu for prestar contas a Deus. O antídoto contra o mau exemplo do autoritarismo é o temor. Você quer líder bom? Líder que teme a Deus. O cara teme a Deus. Que ele não tem coragem de pregar, não tem coragem de fazer um aconselhamento, não tem coragem de vir trabalhar nessa igreja ou qualquer outra coisa, liderar, se ele não dobrar os joelhos dele, se ele não for para Deus e falar, Deus tem misericórdia de mim. Eu sei que essa igreja não é minha, essa igreja pertence ao Senhor, é o sangue de Jesus, eu não sou dono dessas pessoas, eu não sou dono desse ministério, eu não sou dono de nada aqui, as pessoas não são minha posse, o Senhor é dono delas e eu sou um cooperador, um trabalhador, alguém que está aqui para fazer a sua vontade e não a minha. Tá? A segunda coisa é para a congregação, né? Que essa cura da igreja, né, ela exige um discernimento, para você não generalizar, né, e colaboração. Você precisa de discernimento e colaborar. Né? Nós precisamos nos curar das nossas feridas, esses traumas, né, dos maus exemplos, viu, gente? Contudo, curar não é rejeitar, não é fazer uma proteção, muro, onde ninguém mais chega a você, onde você não pode se submeter mais a ninguém, tá? É verdade, existem muitos líderes autoritários, mas queria te convidar no exercício. Olhe agora para os líderes que estão sobre a sua vida. As pessoas que te ajudam no discipulado, conselheiro, pense nessas pessoas. Anfitrião do GC que você vai, os líderes de ministério onde você serve. Pensa nesses líderes, nas pessoas que estão aqui na igreja, as pessoas que estão assim diretamente ligadas a você, pessoas que te ajudam, que estimulam, que te corrigem. Essas pessoas, elas estão indo contra a palavra de Deus? Essas pessoas dão demonstração de que elas estão velando pela alma de vocês? Elas são pessoas fiéis? Ou elas são pessoas inúteis? Pessoas que estão subjugando vocês? Pense sobre isso. Porque se elas não são uma liderança tóxica, uma liderança autoritária sobre a sua vida, talvez ela seja esse outro tipo de crente que está aqui tentando servir você para glorificar a Deus. Você pode se abrir para essa experiência, que é maravilhosa, deixar alguém cuidar de você. Talvez Deus te use para cuidar dessa pessoa também e incentivá-la nesse ministério, que é um ministério tão difícil. Então, a rebelião, gente, generalizar, não é a solução, tá bom? As insurgências, as revoluções, tá? Você pode contribuir para isso aí, tá? A outra coisa que a gente pode pensar é como que a gente pode voltar para a palavra de Deus, tá? A Bíblia fala sobre várias características de líderes, tá? Já falei para vocês
1ª, 2ª Timóteo, título, fala sobre qualificações dos pastores da igreja. Vez ou outra, o que você pode fazer? Você abre o livro lá e lê, entendeu? E veja se os pastores dessa igreja estão dentro das qualificações, as características, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, governa sobre a própria casa, não dado ao vinho, não violento. Pega todas essas características e olha, sabe que meu pastor está assim? Deixa eu ver se o Everton é esse cara, deixa eu ver se o Emerson é esse cara, deixa eu ver se o Tiago é esse aqui. Olha para as outras características, porque liderança na igreja não é cargo, de novo. Cargo é uma coisa aqui que faz parte da liderança. Mas pense no exemplo de Jesus, que diz que liderar de verdade, autoridade de verdade, é servir, lavar os pés. Olhe para os líderes da sua igreja, olhe para a palavra de Deus e veja, será que essas pessoas estão alinhadas com a palavra de Deus? Caso isso não seja uma realidade, alguma coisa precisa mudar. Você precisa de ajuda aí para convencer o pecador do seu pecado, a gente já falou sobre disciplina bíblica, alguma coisa precisa acontecer. Mas se isso está acontecendo, incentive, ore, faça de tudo, reconheça isso, reconheça que Deus tem colocado essas pessoas sobre a sua vida, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais tranquila, uma vida em paz dentro dessa comunidade, pelo menos, né? E uma vida que glorifica a Deus. Como é bom a gente perceber isso. Boas igrejas têm bons líderes. Boas igrejas têm bons líderes. Não é só um bom pregador. Bons líderes, pessoas que têm, não estão falando só de pastores, bons líderes, onde há uma série de gente na igreja comprometido com o trabalho, com o cuidado, com o crescimento do evangelho, comprometida com o discipulado, entre outras as coisas. E é por isso que essa é uma marca de uma igreja saudável. Amém?